Carl Jung, um psiquiatra e psicanalista suíço, lançou as bases para uma estrutura psicológica focada no crescimento pessoal e na autodescoberta. Ele introduziu o conceito de individuação, que é a jornada ao longo da vida para se tornar a pessoa que alguém deveria ser e realizar seu potencial único. A individuação envolve a integração de diferentes aspectos da personalidade, tanto conscientes quanto inconscientes, para alcançar uma sensação de totalidade. Sua filosofia, muitas vezes chamada de filosofia junguiana, enfatiza a compreensão de si mesmo para o desenvolvimento pessoal. Ele é autor de vários livros, como A Psicologia do Inconsciente, O Homem e seus Símbolos, os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, entre outros. A sabedoria de Jung oferece um roteiro para a autodescoberta, ajudando os indivíduos a compreenderem seu verdadeiro eu, superar desafios e melhorar relacionamentos. Neste vídeo, falamos sobre como melhorar aplicando a filosofia de Jung à sua vida. 1. Entenda seu subconsciente. Jung diz: sua visão só se tornará clara quando você puder olhar dentro de seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha; quem olha para dentro, desperta. De acordo com Jung, uma das partes mais cruciais da vida é descobrir o seu subconsciente, especialmente o que ele chama de a sombra. A sombra é a parte mais intensa do nosso inconsciente, e nela estão todas as partes de você mesmo que você nega. Isso pode incluir traços de caráter dos quais você se envergonha, rejeita, considera ruins e assim por diante. Como resultado, você tenta convencer os outros e a si mesmo de que não possui essas características. Exemplos de tais características são raiva explosiva, ciúme, inveja, ganância, orgulho, preguiça, impulsos assustadores e assim por diante. Você pode pensar que suprimir ou negar a si mesmo a liberdade de expressar essas qualidades faz de você uma pessoa melhor, mas todas as coisas que você tenta suprimir na verdade não desaparecem, elas pioram. O que tentamos afastar tende a sair descontrolado nos nossos momentos mais fracos. A sombra é, portanto, a causa de explosões emocionais, críticas aos outros, pensamentos indesejados, culpar injustamente os outros e muito mais. Por exemplo, alguém que é considerado uma pessoa gentil, mas que tem muita raiva reprimida que não conseguiu reconhecer, pode atacar furiosamente outra pessoa em um momento de fraqueza. Esses momentos parecem surgir do nada e têm vários efeitos indesejados e podem diminuir sua confiança, fazer você sentir que não está no controle de si mesmo e podem fazer com que outras pessoas queiram ficar longe de você. Ou, por exemplo, você pode ser extremamente negativo em relação às pessoas que considera preguiçosas, porque no fundo seu subconsciente sabe que você também tem tendências preguiçosas e, portanto, sem perceber, você rebaixa os outros para tentar se separar do conceito de preguiça. Isso não o torna menos preguiçoso, mas prejudica seu humor geral, sua alegria de viver e seu relacionamento com outras pessoas. Resumindo, os traços reprimidos influenciam você negativamente, não importa o que aconteça, e a única solução é enfrentá-los de frente. Enfrentar a sua sombra significa que você terá que seguir 3 passos: conhecer a sua sombra, aceitar a sua sombra, integrar a sua sombra. A questão central do primeiro passo é: por que me comporto da maneira que me comporto? Para conhecer sua sombra, você pode pensar em situações em que sente que agiu mal e analisá-las. Você teve uma forte reação a alguma coisa? O que foi isso? E por que você acha que isso o deixou chateado? Você pode apenas encontrar as características que mais teme ter. É muito difícil tomar consciência dessas reações porque podem trazer à tona emoções como vergonha, constrangimento, culpa e o forte desejo de negá-las. Assim, fazer isso requer um espaço tranquilo e calmo, uma mente vazia e uma vontade forte. A meditação, por exemplo, é uma ótima maneira de fazer isso. Registrar seus sentimentos e experiências também é uma boa opção, ou desenhar para acalmar sua mente. Então, quando você descobrir o que sua sombra parece conter, você terá que aceitar as características que encontrou como suas. Você não pode olhar para eles com ar distante, você tem que perceber que essas características fazem parte de você. As perguntas que podem ajudá-lo a fazer isso são: quando costumo me comportar de acordo com essa característica? Por que tenho vergonha dessa característica? De onde vem essa característica? E, acima de tudo, perceba que você está reprimindo novamente se não aceitar essa característica como verdadeiramente sua.
Finalmente, o último passo é integrar a sua sombra na sua vida diária. Isso não significa que você deva ceder repentinamente a todos os seus desejos egoístas, raivosos ou preguiçosos. Mas, em vez disso, quando você sentir a necessidade de reagir de forma negativa, você pode analisar essa necessidade e ver se há algo útil para tirar dela. Talvez explodir de raiva não ajude durante uma briga com seu parceiro, mas fingir que não está com raiva ignora o problema. Em vez disso, reconheça e aceite sua raiva, pergunte-se por que está com raiva e use esse conhecimento para se explicar melhor. Ou quando você sentir vontade de ser preguiçoso e procrastinar no trabalho, pergunte-se por que você se sente tão preguiçoso. Seu trabalho te satisfaz ou não? Você tem dormido bem ultimamente? Existe alguma coisa que impede você de fazer esse trabalho? Caso contrário, pode ser aconselhável prosseguir, mas se for o caso, talvez você tenha encontrado algo que, de outra forma, teria ignorado completamente. Sua sombra não está aqui para sabotar, mas sim para lhe ensinar, se você permitir. Reconhecer sua sombra deixa você mais feliz e permite que você tome atitudes mais autênticas e eficazes. É por isso que Jung afirmou que trabalhar o seu subconsciente, especialmente a sombra, é um dos passos mais vitais do autoaperfeiçoamento. 2. Trabalhe em seu processo de individuação. De acordo com Jung, individuação significa tornar-se um ser único e homogêneo e, na medida em que a individualidade abrange nossa singularidade mais íntima, última e incomparável, também implica tornar-se o próprio eu. Poderíamos, portanto, traduzir individuação como autorrealização. Um dos ensinamentos mais importantes de Carl Jung foi seu trabalho no que ele chamou de processo de individuação, o processo no qual uma pessoa se separa de um grupo e se torna um indivíduo único. Quando estamos perto de outras pessoas, geralmente tendemos a fingir. Isso pode ser completamente não intencional, mas acontece de qualquer maneira. Você ri de piadas que não acha engraçadas, finge estar entusiasmado com alguma coisa, age de forma mais importante ou mais confiante do que realmente é, mente que está indo bem quando não está, etc. Estar no mundo pode, muitas vezes, parecer uma atuação. Apresentamo-nos a outras pessoas de uma forma que garante que elas nos verão da maneira que desejamos. Carl Jung chamou isso de persona. Essa persona pode ser descrita aproximadamente como uma máscara, como um ator usaria no palco. A persona é a forma como você se apresenta em situações sociais e a impressão que tenta causar no resto do mundo. De acordo com Jung, desenvolvemos nossa personalidade desde cedo, na infância, quando aprendemos sobre regras e costumes sociais e formamos conexões com outras pessoas. Nossa persona muitas vezes não consiste em apenas uma máscara, mas sim em múltiplas máscaras, dependendo da situação em que você se encontra. Você pode agir de maneira diferente entre amigos e no trabalho, mas ambos podem fazer parte de sua personalidade. Quando você se identifica excessivamente com sua persona, você se decepciona constantemente, porque ela simplesmente não é quem você é autenticamente. É prejudicial à sua confiança e autoimagem e aumenta o domínio que sua sombra exerce sobre você. Portanto, é extremamente importante não se fixar em uma versão idealizada de si mesmo e, em vez disso, trabalhar duro para se ver como você realmente é. O caminho para a individuação, segundo Jung, é integrar o consciente e o subconsciente. Fazer o trabalho da sombra, como discutimos anteriormente, e descobrir o que faz parte da persona e o que realmente é você. Isso não significa que você precise se livrar de sua persona, ou uma persona pode ser muito útil em sua imagem social. Por exemplo, uma persona ajuda você a permanecer profissional no trabalho, mesmo quando na verdade você está farto de alguma coisa, ajuda a evitar a escalada de conflitos, a passar em entrevistas de emprego e, geralmente, a lubrificar as engrenagens ou das interações sociais. Mas é importante conhecer pessoalmente a diferença entre sua persona e o resto de você, e também exercer controle total sobre sua persona, em vez de deixar que ela controle você. Se você descobrir, através da reflexão, que tem algumas tendências de raiva que tenta suprimir, então não precisa começar a agir com raiva o tempo todo ou expressar sua raiva toda vez que ela surge. Em vez disso, você pode se perguntar em cada situação: e minha raiva me ajudaria agora? Por exemplo, quando você está no trabalho e seu chefe rigoroso faz algo errado, a raiva provavelmente não ajudaria. Em vez disso,
seria mais útil canalizar sua raiva para uma forma de ação mais construtiva, como ter uma conversa calma com seu chefe. No entanto, se você tem um amigo que continua cancelando planos por sua inconveniência, talvez expressar sua raiva o ajude a perceber que você realmente está incomodado com isso e que ele não pode pisar em você. Em ambos os casos, você usa sua raiva de uma forma que o beneficia, seja expressando-a ou motivando-o a fazer algo mais útil naquele momento. Se você conhecer seus impulsos e sua persona separadamente e tentar integrá-los sempre que possível, você começará a realizar ações únicas e benéficas para você. Vocês dois serão mais vocês mesmos e se colocarão em primeiro lugar com mais frequência. O resultado deste processo de individuação é encontrar o seu verdadeiro eu. O eu representa quem você é, passado, presente e futuro potencial. Está cheio de opostos coexistindo pacificamente, como o inconsciente e a persona. O eu está em constante evolução e, portanto, o processo de individuação nunca termina verdadeiramente, você tem que continuar trabalhando e explorando a si mesmo. Explorar continuamente seu subconsciente, sua personalidade e o eu é a chave para a individualidade. No entanto, a individualização não é um processo fácil. Requer mergulhos profundos em seu subconsciente e muito autocuidado. Você tem que aprender a analisar suas emoções, comportamento, motivações e raciocínio. Isso pode ser feito após interações sociais, mas é melhor feito na solidão, quando você tem tempo e energia para sentar e realmente pensar ou até mesmo escrever sobre o assunto. 3. Cuide de si mesmo. Para citar Jung, sua alma está em grande necessidade, porque a seca pesa sobre seu mundo. Fazer trabalho de sombra e participar do processo de individuação são extremamente benéficos para a sua saúde mental. E uma das coisas mais importantes que você faz é cuidar bem de si mesmo. Dito isto, é importante notar que não se pode voltar para dentro se as circunstâncias externas não forem suficientes. Você só pode se preocupar com quem você é se não precisar se preocupar com necessidades mais básicas, como alimentação, relaxamento, segurança, entre outras. Em outras palavras, você precisa encontrar uma base estável para a sua vida antes mesmo de começar a fazer qualquer outro trabalho em si mesmo. Você tem que ter um objetivo, seja ele educacional, em forma de trabalho, ou voltado para a família. Você tem que ter uma casa, pessoas ao seu redor que se preocupem com você e possam te ajudar. Em outras palavras, você tem que se cuidar bem. Isso significa comer de forma saudável, dormir o suficiente, fazer exercícios e reservar um tempo para desestressar todos os dias. Jung deu muitas dicas sobre como melhorar sua vida externa. Em primeiro lugar, sublinhou a importância de estabelecer limites e padrões profissionais. Esses padrões não deveriam ser grandes e inacessíveis. Você pode não conseguir o emprego ou a situação que desejava, mas sempre pode tentar ver a luz em seu trabalho. Ter o emprego dos sonhos não é um requisito necessário para se orgulhar do seu trabalho. Em vez disso, para encontrar esse sentimento com o trabalho que você realiza, pergunte-se o seguinte: você está dando o seu melhor? Existe alguma maneira de dar um toque pessoal ao seu trabalho? Que partes do trabalho você vê refletidas em seu trabalho? É claro que você não está limitado a essas perguntas, mas elas são um bom começo. A questão é que esses padrões deveriam preocupar você tanto quanto se fosse uma tarefa que você preferiria realizar. Outra boa lição para colocar em prática na sua vida externa é encontrar o equilíbrio. Assim como o seu eu consiste em opostos equilibrados, você também deve tentar fazer isso em sua vida. Para cada hora de trabalho, certifique-se de descansar o suficiente. Para cada momento gasto socializando, certifique-se de passar algum tempo sozinho. Coma alimentos que façam você se sentir bem e que sejam saudáveis. Não durma muito, mas definitivamente não durma muito pouco. Embora a segurança financeira seja uma necessidade básica, a riqueza não o é, e tentar persegui-la provavelmente se tornará destrutivo no longo prazo. Algo que pode ajudá-lo a encontrar o equilíbrio em um mundo agitado e exigente é começar a construir uma rotina, seguir horários ou, pelo menos, estabelecer metas diárias ou semanais para si mesmo. Isso lhe dará uma ideia do que você precisa fazer no dia ou na semana seguinte e permitirá uma melhor visão geral de quando você tem tempo para certas coisas e quando deve gastar tempo e energia em outras coisas.
Ter uma visão geral na forma de cronogramas ou metas o ajudará a encontrar o equilíbrio em sua vida, e eles podem ajudá-lo a planejar para atender às suas necessidades básicas sem ir muito longe. Por último, Jung pregou a prática da admiração. Uma das habilidades mais essenciais para aprender em sua vida é a habilidade de apreciação. Jung considerava a nossa capacidade de apreciar a beleza uma parte vital da vida. Se você não for capaz de apreciar o que é belo e bom, nunca se sentirá satisfeito com o que tem e nunca sentirá que suas necessidades básicas foram atendidas. Segundo Jung, uma das melhores maneiras de cultivar essa habilidade era observar a arte e a natureza. Então, para que você consiga trabalhar o autoaperfeiçoamento, o seu subconsciente e a sua persona, é preciso cuidar bem de si mesmo e atender às suas necessidades básicas. 4. Refletir todos os dias nas palavras de Jung. Para descobrir o que é verdadeiramente individual em nós, é necessária uma reflexão profunda, e de repente percebemos quão extraordinariamente difícil é a descoberta da individualidade. Uma das metas mais importantes a definir para si mesmo e maneiras de cuidar de si mesmo é reservar um tempo para refletir todos os dias. Reflita sobre o seu dia, o que você fez e por quê, como se sentiu e por quê, e como ele se compara a outros dias ou situações semelhantes. Lembre-se de que esta também é uma etapa extremamente importante quando se trata do trabalho com a sombra e do processo de individuação. A reflexão pode ser feita na forma de meditação e vendo o que surge na sua cabeça. Mas isso também pode ser feito simplesmente reservando um tempo para sentar ou fazer um diário e fazer perguntas específicas a si mesmo. As coisas sobre as quais Jung recomenda que você reflita são as seguintes: suas visões de mundo e crenças. O que eles são? Por que você os tem? O que eles dizem sobre quem você é como pessoa? Eles atrapalham você no seu dia a dia? Se sim, como você os altera? Suas ações e o que as motivou? Como você se comportou hoje? Há algum ato que se destaca para você? E se sim, por quê? E o que motivou suas ações? Eles parecem autênticos para você? Por que ou por que não? Quem você quer ser? Você trabalhou para atingir esse objetivo hoje? Se não, por que não? O que te impediu? Que traços de personalidade você considera desprezíveis? Por quê? Você consegue encontrar vestígios deles em você mesmo? Tente ser o mais honesto possível. Seus sonhos. O que você sonhou nas últimas noites? Poderia simbolizar alguma coisa sobre sua própria vida? De acordo com Jung, os sonhos dizem muito sobre o seu subconsciente e muitas vezes, eles revelam emoções ou sentimentos ocultos que podem estar incomodando você mesmo sem você saber. Ao analisar seus sonhos, você os trará à tona. E finalmente, arquétipos. Jung teoriza que as personas das pessoas são compostas de arquétipos humanos, como a mãe ou o herói. Com quais arquétipos você se identifica e por quê? E esses comportamentos são destrutivos ou úteis? Ao registrar um diário, meditar ou apenas pensar sobre essas questões, você se conhecerá de maneiras que serão completamente novas para você. E quando você se conhece, você sabe melhor como cuidar de si mesmo, como é a sua sombra, como é a sua persona e quem você realmente é. 5. Encontre um significado para a sua vida. Em nossa citação final de Jung para este vídeo, ele diz: o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser. Considerar o mundo completamente arbitrário, injusto ou mesmo cruel está se tornando cada vez mais comum. Embora isso possa parecer natural e lógico, é uma falha fatal, de acordo com Jung. Quer seja verdade ou não, render-se completamente a essa ideia é uma das coisas mais negativas que você pode fazer. Encontrar algo em que acreditar, argumentou Jung, é uma das abordagens de vida mais motivadoras e saudáveis que você pode adotar. Ele acreditava que alguém que não acredita em absolutamente nada pode ser derrotado por cada golpe que a vida lhe der, porque não há nada a que se agarrar. Veja uma crença ou significado abrangente como um galho que você pode agarrar quando estiver prestes a cair de um penhasco. O galho te segura. Isso poderia salvar sua vida. Você precisa de algo para se segurar. Quando você tiver isso, você sempre será capaz de entender o caos no universo, em sua vida e em você mesmo.
Isso lhe dá algo em que acreditar e haverá um significado mais profundo em tudo o que você faz. Como podemos trabalhar no crescimento pessoal se não existe uma lente específica através da qual vemos o mundo? Na filosofia junguiana, se o mundo é completamente arbitrário, nós também o somos. Se o mundo é cruel, então não faz sentido tentar nada. Mas isto não é verdade, e temos total poder sobre nós mesmos, quaisquer que sejam as nossas circunstâncias. Portanto, diz Jung, é absolutamente necessário encontrar algo através do qual possamos ver o mundo. Isto não precisa ser uma religião, embora a religião seja um exemplo perfeito desse ponto de vista. Outras lentes através das quais você pode ver o mundo incluem pontos de vista espirituais não associados a uma religião, uma certa filosofia ou psicologia que ressoe em você, ou mesmo princípios científicos mais amplos, como evolução ou entropia. Permitir-se explicitamente acreditar em algo maior ajuda você a se firmar e a contextualizar suas experiências. Alguém que acredita no karma, ou na importância da bondade, tem uma grande motivação para praticar boas ações e, assim, sentir-se bem consigo mesmo. Alguém que acredita que o trabalho árduo será recompensado tem grande motivação para trabalhar duro e dar o melhor de si todos os dias. Alguém que acredita que todas as pessoas procuram apenas amor e serem amadas tem uma boa maneira de compreender o comportamento das outras pessoas e como conseguir coisas quando se trata de outras pessoas. Cada crença motiva e ajuda você ainda mais na vida. Em última análise, isso significa que sempre que algo de ruim acontece com você ou as coisas não funcionam do jeito que você esperava ou precisava que acontecessem, existe um ponto de vista que pode lhe trazer conforto, seja explicando como as coisas acabaram dessa maneira, ou descrevendo um possível novo plano de ação para você. Se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir nossa playlist completa de Destrave Mental para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar o sucesso e a felicidade usando a bela sabedoria filosófica. Não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.